Shalom! Primeiro quero dar todos os louvores ao nosso Pai Celestial e ao seu Filho ressuscitado, e bênção às 12 tribos espalhadas no exterior. Bem-vindos ao episódio 7, Julgamento das Nações, parte 2. No último episódio, começamos a falar sobre o julgamento das outras nações que oprimiram e continuam oprimindo os israelitas. Agora, isso pode levar alguns episódios para cobrir, porque há muitos versículos da Bíblia sobre este tópico. Primeiro, antes de entrarmos em mais detalhes sobre o julgamento das nações nos últimos dias, os israelitas devem entender que o julgamento começa conosco. Ezequiel, capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Chegai, vós, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escravidão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada de casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escravidão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Mas não vos cheguei a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Sai! E saíram, e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que entanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei, e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra está cheia de sangue e a casa cheia de injustiça. Pois eles dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Também quando a mim, não pouparei nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tomou com a resposta, dizendo: Fiz como me ordenaste. Há várias coberturas neste capítulo. Primeiro, vemos anjos com armas nas mãos, e o Senhor ordenou a um anjo para colocar uma marca nos homens que estão tristes e cansados das abominações do pecado, que eles têm de continuar a experimentar. Vimos isso com Ló, quando ele morava em Sodoma e Gomorra. Pedro, capítulo 2, versículos 6, 8. Se reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para o exemplo aos que vivessem piamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Então, a primeira pergunta que nós, como israelitas, temos que nos perguntar é: estamos cansados da maldade que vemos todos os dias? Quando oramos a Deus, perguntamos: Senhor, quando você vai nos livrar dessa maldade? Você se incomoda com o aumento da perversão sexual na TV e nos programas? Ou você inventa desculpas e as ignora? Se você não se incomoda com isso, é algo que você precisa jejuar e orar imediatamente. Os santos justos de Deus gemem e reclamam com Deus sobre a maldade dos ímpios e da opressão de nosso povo. Salmos, capítulo 94, versículos 3, 4. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até quando falarão, dizendo coisas arrogantes, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lucas, capítulo 18, versículos 7, 8. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, novamente, qual é a sua atitude em relação à maldade?
Como os israelitas em Ezequiel capítulo 9 e Ló em Sodoma e Gomorra, esses homens foram protegidos quando o Senhor enviou o julgamento. Agora, em Ezequiel 9, vemos anjos realizando o julgamento, mas sabemos que em diferentes momentos da Bíblia, Deus usou pragas, incêndios, desastres naturais, inundações, animais ou até nações inteiras para julgar o lugar. E durante nosso tempo não há diferença. Este é Eclesiásticos, capítulo 39, versículos 28, 31, nos apócrifos. Há espíritos criados para vingança, que em sua fúria dão duros golpes no tempo da destruição. Eles derramam sua força e aplacam a ira daqueles que os fez. Fogo, granizo, fome e morte. Tudo isso foi criado para vingança. Dentes de feras, escorpiões, serpentes e a espada castigando os ímpios até a destruição. Eles se regozijarão em seu mandamento e estarão prontos sobre a terra. Quando houver necessidade e quando chegar a sua hora, não transgredirão a sua palavra. Sabemos que quando o desastre ocorre, é por ordem de Deus, e quem é poupado ou morto também é por ordem do Deus Todo-Poderoso. Eu não entrarei na motivação da morte de algumas pessoas. Há muitos fatores a considerar que não temos conhecimento, mas Deus tem e sabe o que está fazendo. Mas para aqueles que perderam alguns entes queridos e estão confiantes de que eles estavam no favor de Deus, aqui estão algumas escrituras de conforto. Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Outro é Isaías, capítulo 57, versículos 1, 2. Perece o justo, e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados, e não há ninguém que entenda, pois o justo é arrebatado da calamidade. Entre em paz, descansam nas suas camas todos os que andam na retidão. Esperançosamente, eles trouxeram algum conforto para aqueles que podem estar confusos sobre a morte de certos membros da família. Mas voltando ao julgamento sobre as nações e começando com Israel, temos que ter certeza de que à medida que o julgamento está sendo entregue, estamos em posição correta com Deus. Lembre-se, em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1 a 7, quando o Senhor começa a transformar nosso cativeiro e amaldiçoar as nações que nos odeiam e nos perseguem. É somente depois de retornarmos às suas leis e mandamentos, aqueles israelitas que se recusam a retornar morrerão. Vamos ver um exemplo tanto daqueles que serão salvos quanto daqueles que perecerão. Esdras, capítulo 9, versículos 5, 12. Pois assim como tudo o que é feito no mundo tem um começo e um fim, e o fim é manifesto. Assim também os tempos do Altíssimo têm começos claros em maravilhas e obras poderosas, e terminam em efeitos e sinais. E todo aquele que for salvo e puder escapar pelas suas obras e pela fé, pela qual crestes, será preservado nos ditos perigos, e verá a minha salvação na minha terra e dentro dos meus termos, porque eu o santifiquei para mim desde o princípio. Então estarão em situação deplorável os que agora abusaram dos meus caminhos, e os que rejeitaram com desprezo habitarão em tormentos. Pois os que receberam benefícios em sua vida e não me conheceram, e aqueles que abominaram minha lei, e quando ainda tinham liberdade, e quando ainda o lugar de arrependimento estava aberto para eles, não a compreenderam, mas a desprezaram, o mesmo deve conhecê-lo após a morte pela dor. À medida que continuamos nestes últimos dias e vemos a destruição aumentar, a inflação continua subindo. Para quem não sabe, a inflação geralmente vem antes da fome, pois aqueles que estão tentando agradar ao Senhor não têm com o que se preocupar. Jó, capítulo 5, versículos 19 e 23. Em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará.
Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando chegar. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo. Pois até com as pedras do campo terás a tua aliança, e as feras do campo estarão em paz contigo. Isso não significa que não teremos dias ruins ou que não ficaremos doentes. Significa que o julgamento está sendo entregue por Deus nos últimos dias. Não temos nada a temer. Agora, quando discuto tudo o que disse, meus amigos e familiares costumam dizer a mesma coisa. Deus conhece meu coração, ou é de acordo com o coração. Bem, vamos ver o que Deus diz sobre nossos corações. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor nos disse que nosso coração nos enganará. Você acha que está fazendo a coisa certa. Você acha que não há nada de errado com um pouco de maldade. Você acha que a coisa certa a fazer é ficar em silêncio quando ver o pecado. Mas o Senhor diz diferente e diz que sondará nossos corações e recompensará de acordo com nossas ações. Não o que achamos que nosso coração sente ou como continuamos dizendo, ó Senhor, nas nossas ações. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que fez a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual é a vontade de Deus? Este é Levítico, capítulo 22, versículo 31. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1, 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor, teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos apegareis. José, capítulo 22, versículo 5. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apeguereis a eles, e os sirvais com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Reis, capítulo 2, versículo 3. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito nas leis de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 14. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para atribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você vê, desde o início do livro até o último capítulo do último livro da Bíblia, uma mensagem consistente de seguir as leis de Deus. Temos que guardar fisicamente as leis de Deus, assim como temos que manter fisicamente as leis dos países em que vivemos. Agora farei lições futuras sobre as leis de Deus, o entendimento correto e como podemos aplicá-las hoje. Mas por agora, direi que ficar na igreja 7 dias por semana não é uma lei de Deus. Não há nada de errado com isso, mas pensar que você tem que ir à igreja todos os dias e se você não for, Deus vai ficar bravo com você, não está na Bíblia. Adorar o pastor não é um mandamento de Deus. Dar todo o seu dinheiro para a igreja não é um mandamento de Deus.
Na verdade, o dízimo é dar comida, não dinheiro, de acordo com a Bíblia. E abordarei isso em uma lição futura. Há muitas coisas na Bíblia que dizem que não são mais válidas, mas na verdade são, enquanto nos dizem que coisas que Deus exige não estão em nenhum lugar da Bíblia. A questão é que, à medida que continuamos nestes últimos dias, o julgamento continua. Temos que perceber que o julgamento começa conosco, os filhos de Israel, e para que os filhos de Israel sobrevivam nestes últimos dias, teremos que voltar à palavra de Deus como está escrita, e ele terá misericórdia de nós. Lembre-se dos passos para a redenção em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 1, 7, que abordamos em episódios anteriores. Por agora, este é o fim deste episódio. Como sempre, espero que você tenha aprendido alguma coisa e não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares.